Vamos lá. Agora sim, agora estamos gravando. Obrigado, Vera. E, e aí, gente, o que que acontece? Esse trabalho que é feito no plano espiritual, esse livro é muito bom, né? Dimensões Espirituais da Casa Espírita. Então, seria bom quem puder dar uma lida nele, vai trazer assim, um certo esclarecimento, até para o nosso próprio comportamento dentro da casa. Muitas vezes a gente termina a reunião, começa a fazer muita conversa, muito barulho, muita agitação, mas o trabalho continua sendo feito ali. E antes da reunião, mesma coisa, o trabalho está sendo feito, a ambiência está sendo preparada, então a gente tem que ser mais cuidadoso de como nos comportamos dentro da casa espírita, apesar que a gente, é claro, a gente tem uma questão de querer matar a saudade, né, do companheiro, abraçar, conversar e tal, mas a gente tem que entender que ali no plano espiritual, na dimensão astral da casa, está sendo realizada uma série de tarefas, né, de tratamento. Então a vibração não pode ser muito afetada. Então a gente tem que reduzir bastante isso aí, deixar para a confraternização ser feita mais assim fora da casa, né, em termos de conversa, essas coisas, para não prejudicar a ambiência, porque o tratamento sendo feito ali, quanto mais a gente se mantiver firme no pensamento, melhor. Bom, item 4.1 da nossa apostila. Continuando os diálogos, o espírito de uma senhora, que fora médium na sua última encarnação, esclarecia sobre sua dificuldade, que foi achar que a mediunidade estava reservada apenas para os dias e horários de reuniões. Isso, obviamente, lhe trouxe problemas que ela superou. Eu digo assim, problemas quando ela chegou ao plano espiritual e olhou e viu que, na verdade, havia muito mais a ser feito, né? Que ela superou e tratou de aproveitar sua experiência para ter a oportunidade de auxiliar os médiuns daquela instituição, mantendo-lhes o ânimo, o aconselhamento e a proteção. É, então, o que que acontece aqui? A gente vai dissecar isso aqui melhor no próximo 4.2, mas vejam, a questão dessa senhora, quando ela percebe que ela poderia ter feito bem mais do que ela fez, mas ainda assim ela fez, ela foi dedicada à tarefa, mas ela assim se dedicava dentro daquele dia e horário da reunião. Só que, na verdade, não só a mediunidade, mas todos nós, como trabalhadores espíritas, ou mesmo frequentadores da casa espírita, nós estamos recebendo uma série de instruções, de orientações, de revelações espirituais que precisam ser internalizadas, né? E depois a gente precisa tentar trabalhar isso aplicando no nosso dia a dia, né? Se nós formos trabalhadores, nós não podemos ser só trabalhadores dentro da casa espírita. Se nós somos frequentadores, nós não podemos entender que os conceitos ali trazidos, explicados, só sejam para ser, digamos assim, exaltados, né, reconhecidos dentro da casa espírita e depois no nosso dia a dia a gente esquece tudo isso. Então, na verdade, é mais um alerta nesse aspecto, porque é uma luta cotidiana, né, uma luta diária de autotransformação. É um processo em contínuo transformar, em contínua evolução. Então, nós precisamos ser muito determinados, né? Ter esse esforço para poder manter essa firmeza desses momentos que a gente tem de estar numa casa espírita, receber as orientações, então conseguir forças para que a gente continue aplicando isso fora da casa. Mas essa senhora é muito interessante esse processo, porque quando ela retorna ao plano espiritual, obviamente ela tem algumas dificuldades, porque ela poderia ter feito bem mais do que fez, se ela aplicasse vejam, aplicar fora da casa espírita não quer dizer aqui que ela fosse fazer psicografia ou psicofonia em casa, não é isso que ele está querendo dizer. É que, na verdade, se o médium ele é um intermediário dos dois planos da vida, do plano material e do plano espiritual, e todos nós somos médiums em algum nível, mesmo nível intuitivo, é um tipo de mediunidade, é uma mediunidade mais assim atenuada, mas é uma forma de mediunidade, essa intuição deve ser bem utilizada. Quando você conversa com uma pessoa e tenta dar uma orientação a ela, isso fora da casa espírita. Nós temos intuições e temos também os conhecimentos doutrinários que nos dão condições para nós orientarmos, para nós darmos bons conselhos,
para nós elevarmos o ânimo daquela pessoa, né? Estimularmos um pouco a sua fé. E isso pode ser feito todos os dias, a todo momento, a qualquer momento. E hoje até, inclusive, né, não é o caso dessa senhora, mas hoje em dia, inclusive pelas redes sociais, você conversando com outras pessoas, você pode estar mandando boas mensagens, mensagens que elevem o ânimo daquelas pessoas. Isso é ser médium, né? Porque você está fazendo um trabalho intuído pelo plano espiritual para beneficiar aquele irmão. Não é uma mediunidade ostensiva e nem precisa ser para a gente poder fazer isso, né? Para poder estar fazendo esse trabalho. É mais ou menos nesse sentido que ele coloca isso aqui, né? E só que quando ela percebe isso, ela agora ela trabalha nessa casa espírita e talvez em outras casas, auxiliando os médiuns que estão ali realizando as tarefas mais ostensivas de psicofonia, de psicografia, de vidência, o que for, talvez a mediunidade dos passos, qualquer forma de mediunidade que esteja sendo utilizada, ela orienta, ela protege, ela auxilia dentro dessa tarefa como uma forma, então, dela passar a própria experiência dela para essas pessoas. Item 4.2. Aqui é importante observar que as palavras dela não me conscientizei de que se é médium durante as 24 horas do dia. São as palavras dela, né? Não significam que o trabalhador irá exercer a mediunidade necessariamente fora do centro espírita. O que ela quer dizer é que antes de médium, ela era uma trabalhadora na seara do Cristo e que se comprometeu na sua reencarnação de utilizar a mediunidade pelo bem do próximo, nos dois planos da vida, ou seja, para encarnados e desencarnados. Aqui também, mais uma vez, eu lembro, muitos de nós, ou vários de nós, podem ser úteis aos espíritos, e será útil para nós também, porque vamos aprender e vamos conseguir méritos dentro dessa tarefa, em desdobramento, sermos levados para participar de processos de tratamento espiritual de outras pessoas que estão em dificuldades. Pode ser a orientação, pode ser doação fluídica, de fluido vital, porque, como a gente sempre fala, o espírito encarnado ele tem o seu perispírito é, impregnado de fluido vital. O corpo detém a maior parte desse fluido vital, mas uma parte dele está no perispírito do médium, do encarnado. O perispírito do espírito encarnado. Então, quando ele se desdobra no sono, ele leva esse fluido vital, parte desse fluido vital, no perispírito dele. Então, esse fluido vital é muito útil nos tratamentos que são realizados, seja para encarnados durante a madrugada, seja para desencarnados. Então, é uma forma muito útil de sermos úteis para a espiritualidade dentro dessa tarefa. Então, por isso que a gente fala ser médium nos dois planos da vida, porque tanto pelo mecanismo intuitivo ou que for, se nós não formos médios ostensivos, quanto se nós nos prepararmos adequadamente e conduzirmos a nossa vida com essa determinação, com essa vontade, seremos úteis à espiritualidade em desdobramento, né? Continuando aqui, a mediunidade precisa também ser burilada pelo trabalho ao próximo, pela caridade, pela palavra que conforta e alegra, pela postura de saber ouvir aquele que sofre, pela prece cotidiana que busca conectar criatura e criador. Então, isso aqui é ser médium fora da casa espírita, isso é ser médium às 24 horas por dia, né? É, durante os estudos, pode sim, Mônica. No caso dos estudos, é uma excelente oportunidade que se tem, e isso a gente observa muito lá na nossa casa, aqui na nossa casa, né, no Jesus Maria José, especialmente na reunião de segunda, quando a gente observa que quando nós temos, e aí uma coisa que também eu alerto, né, a pouca presença de trabalhadores nas reuniões presenciais, ultimamente, né, de uns meses para cá, tem diminuído um pouco, tem prejudicado essa tarefa, digamos assim, não é que assim, prejudica a nós mesmos, na verdade, porque a espiritualidade vai encontrar uma forma ou outra de fazer funcionar essa tarefa. Digamos assim, tem vários desencarnados ali, eles precisam receber fluido vital.
precisa ser feito choque anímico. Se você tem numa reunião de estudo, digamos, tantas pessoas online, beleza, e você tem ali dentro do centro 12 pessoas, por exemplo, essas 10, 12 pessoas é uma quantidade mais ou menos mínima. Eu diria até uma quantidade boa, porque se também estiver muito cheio também é complicado manter a vibração do ambiente. Mas se você tem ali 10, 12 pessoas pelo menos ali, dá para você se aproximar da mesa espíritos sofredores, com o perispírito muito em desequilíbrio, para que ele receba o benefício do choque anímico, porque em volta da mesa, rodeando a mesa, cria-se um campo de energia repleto de fluido vital. Então o espírito é levado ali, se aproxima, toma o choque anímico e fica mais fácil para a espiritualidade tratar ele depois disso, porque isso traz um benefício muito grande a ele. E a gente observa que alguns dos trabalhadores, das pessoas que estão participando da reunião, às vezes passam mal um pouquinho na hora, se sentem um pouco mal. Isso é porque elas doam fluidos muito benéficos e recebem a dor daquele indivíduo. É como se nós estivéssemos fazendo uma troca. Olha, me dá um pouco da sua dor, que eu te dou um pouco da minha paz. É isso que acontece. Esse é o verdadeiro ato de amor. E muitas pessoas se assustam diante disso, achando assim: isso não pode acontecer, estamos dentro de uma casa espírita, o médium não pode sentir essa. Por que que eu não posso sentir a sensação daquele que sofre? Por que razão? Qual é o impedimento para isso? Eu tenho empatia ou não tenho empatia por ele? Eu preciso ou não saber qual é a dor dele? Então, muitas das vezes, esse compartilhamento, na verdade, é um ato de amor, porque nós estamos doando paz e recebendo a dor daquele irmão e vamos diluí-la, e vamos é, desmaterializar essa dor. Por quê? Porque o nosso próprio perispírito começa a se reorganizar pelo nosso pensamento em vibração na reunião. Dentro de alguns minutos, aquele médium começa a se sentir bem de novo. Ou, em último caso, se aquele médium não conseguir se equilibrar espiritualmente, psiquicamente, emocionalmente, aplica-se um passe, tudo tranquilo, sem problema algum. Mas na maioria das vezes o próprio trabalhador ele já se reequilibra e automaticamente reequilibra seu perispírito e desmancha, dissolve esses fluidos deletérios que foram um pouco absorvidos e trocados, né? Então, Mônica, respondendo à tua pergunta, sim, é, em estado lúcido, não necessariamente dormindo, né, em nossa casa à noite, nós somos doadores de fluidos vitais, inclusive nas reuniões de estudo, principalmente, onde há toda uma ambiência própria para isso. Mas aí, por que que eu estou falando da quantidade de pessoas? Quando nós temos, às vezes, só 7 pessoas na casa, que às vezes acontece isso às segundas-feiras, nós observamos que não acontece muito isso. Por que que não acontece? Porque os espíritos trabalhadores não vão trazer para a mesa espíritos em grande sofrimento se não há uma quantidade de trabalhadores suficientes para segurar aquela composição energética, aquela composição fluídica necessária para equilibrar aquele espírito e ajudar todos. É uma corrente de força. Se você tem poucas pessoas, o trabalho vai se dar de outra forma. O tratamento não será feito, na maioria das vezes, por choque anímico. Será feito só pela capacidade que os espíritos terão, esses espíritos sofredores, ou às vezes não são propriamente sofredores, mas estão num certo desequilíbrio por conta da desencarnação recente. Se eles conseguirem ouvir, e muitas vezes conseguem, ouvir ao encarnado que está falando, e os encarnados que estão ali, há um benefício, mas não resta dúvida que eles terem o benefício do choque anímico é muito importante para o trabalho da espiritualidade ser o mais produtivo. Então, quando a gente fica tendo essas oscilações, um dia você tem 12 pessoas, consegue fazer o trabalho, no outro você tem 7, não consegue fazer. Aí a espiritualidade, por isso que eu falo, a permanência, a constância, a disciplina, a frequência, isso mostra para a espiritualidade a determinação de um grupo em fazer o bem. Se esse grupo fica oscilando e as pessoas não conseguem compreender a importância desse trabalho, o que que acontece? A espiritualidade, não dá para confiar nesse grupo, porque
vamos levar esses espíritos que lá estão sofrendo. Vai chegar, não vai ter condições de fazer o trabalho que precisa ser feito. Vamos procurar então um outro grupo e vamos só dar o suporte a esse grupo aqui para fazer o que for possível fazer. Essa é uma coisa muito séria, gente. O Divaldo, por exemplo, a gente sabe disso. Quem viu o filme dele, né, e quem lê os livros sabe disso. Acho que no Semeador de Estrelas está isso também. Ele fica 10 anos, a Joana de Anjos faz 10 anos de psicografias com ele. Quando ele acha que ele vai publicar aquele monte de mensagem que recebeu, fazer um livro e tal, não sei o que, ela diz: não, queima tudo. Agora que nós vamos começar a tarefa. Então, ou seja, 10 anos para poder criar um vínculo com uma entidade superior e outras entidades, não só como Joana, mas outras entidades que também estavam provavelmente junto delas, envolvendo ele. Precisou de 10 anos para estabelecer essa conexão e os espíritos verem, não, aqui tem realmente um médium que se dedica e que vai realizar a tarefa. É claro que o Divaldo está num nível muito acima da gente, muito, muito acima. Então, realmente dele se exigia, de fato, uma dedicação muito maior. A espiritualidade não está exigindo isso da gente, mas ela exige que a gente tenha uma constância, né? Então, quanto mais. É que nem um médio de passe. Ao médio de passe vai na semana, não vai na outra, vai na semana, não vai na outra. Isso quebra o vínculo com o seu guia espiritual, com o seu mentor. Então, enquanto que um médium que for muito focado, determinado, constante, disciplinado com muito amor no seu coração para realizar essa doação fluídica, entidades muito evoluídas vão se aproximar dele, porque ele é um médium que oferece as condições para bons tratamentos na espiritualidade. Então, tudo isso, gente, a gente está só trazendo essa questão, aproveitando essa visita que o Manuel Filomeno, que o José Petitinga fazem a esse centro, para mostrar que esse é um trabalho muito sério e que a espiritualidade não fica, digamos, não se aproxima, não se linka a um trabalhador da terra que não se mantém constante na sua tarefa, que fica flutuando essa. E é um grupo também. Então, quanto mais esse grupo se une em função do trabalho, mais espíritos se aproximam para ajudar. Então, o trabalho frutifica muito. A sementeira se torna extraordinária, né? Jogando seus grãos que vão germinar, que vão florescer. Então, é uma coisa muito séria para todos nós, né? É, então, a gente coloca aqui o seguinte: a mediunidade precisa também ser burilada pelo trabalho ao próximo, pela caridade. Então, o médium fazendo caridade, ele se coloca ainda mais em condições de recebimento. Nenhum espírito inferior, nenhum espírito malicioso, que queira prejudicar o médium, vai suportar ter que fazer caridade junto com o médium. Ou ele se transforma ou ele se afasta. Então, o médium que faz caridade e de uma forma mais ostensiva, assim, mais ampla, o trabalhador espírita que faz a caridade e pensa na caridade, ele afasta naturalmente a presença de espíritos que querem prejudicá-lo ou que querem prejudicar a outros, porque nenhum espírito desse vai suportar o ato da compaixão, da caridade, da benevolência, a não ser que ele esteja pronto para se modificar. Então, também é um ato de caridade para com o espírito que às vezes se aproxima de nós com interesses ruins, né, com intenções ruins. Continuando aqui, pela caridade, pela palavra que conforta e alegra, pela postura de saber ouvir aquele que sofre, pela prece cotidiana que busca conectar criatura e Criador. O trabalho, portanto, corre com ou sem a mediunidade, o que significa que não há uma separação clara na vida daquele que se propõe a aceitar o convite de trabalhar na seara do Mestre, entre o que chamamos de compromissos materiais e compromissos espirituais. Conseguir encaixar, né, os nossos compromissos espirituais no meio de nossa vida tão atribulada. Não é uma tarefa fácil, mas ela é possível, é realizável, cada um dentro da sua possibilidade, né? Usando o tempo que lhe cabe. Vejam, isso é tão sério, essa questão de saber conciliar isso, que, por exemplo, Chico e o Divaldo, que são assim, os dois grandes médiuns que nós tivemos no século XX, no Brasil, eles exerceram uma mediunidade missionária trabalhando o seu trabalho cotidiano, o seu ganha-pão, né? O Chico trabalhava naquela fazenda modelo em Uberaba, né?
durante muitos anos se aposentou por lá, era um funcionário público. Divaldo, mesma coisa, funcionário público trabalhando no Fundo de Previdência lá de Salvador. Então, assim, eles trabalharam, ele se aposentou. Então, ele trabalhava nas horas vagas. Tudo bem, eles não tinham família, no sentido assim, de ter uma esposa e filhos, né? O que é mais uma coisa que a gente precisa ter mais tempo também para dedicação à nossa família. Mas mesmo considerando o nosso trabalho, nossa obrigação e o carinho natural que vamos ter na nossa família, tem mais do que tempo suficiente para a gente poder ler, é, procurar ler, procurar conhecer, procurar nos transformar pela leitura edificante, fazer nossas preces e fazer caridade, ajudar ao próximo. Sempre, sempre vai ter tempo para isso, para a gente encher bem o nosso tempo, completando o nosso tempo com essas possibilidades que a vida nos oferece, a doutrina nos oferece. E continuando aqui, na vida cotidiana, esse compromisso com Cristo precisa estar inserido de diversas maneiras. A gente tem que encontrar a nossa forma. Ah, mas eu só posso fazer isso 2 horas, 1 hora por dia. Faça aquilo que é possível. Faça dentro do que é possível, mas esteja certo que no seu trabalho, por exemplo, você vai poder exercer a caridade também, a caridade da paciência, a caridade de ouvir, a caridade de dar um bom conselho. Há muitas formas pelas quais nós podemos, no nosso próprio ambiente de trabalho, já exercer isso. 4.3. Por fim, temos a apresentação da palestra, onde um jovem trabalhador encarnado da casa, assistido por seu guia espiritual e pelo mentor, apresentaria o tema caridade. A forma de abordagem foi muito feliz, pois expandiu a ideia de fazer a caridade, do sentido de dar algo aos outros que estão necessitando, para o conceito de doar-se ao próximo. Há uma diferença fundamental em doar e doar-se, pois no segundo caso estamos tratando de uma profunda transformação que se opera naquele que se propõe não apenas a doar, mas a apoiar, aconselhar, ouvir, orientar e se preocupar verdadeiramente com aquele que se apresenta é, em situação difícil naquele momento. Vamos dar só uma paradinha nisso aqui, só para me comentar uma coisa. Há uma diferença entre doar e doar-se. Eu posso chegar numa família, levar uma cesta básica, entrego aquela cesta básica, vou embora e não penso mais naquilo. Não faço uma oração por aquela família, não tento saber como ela está. Se tem uma pessoa doente, eu não procuro saber como ela está passando, só vou tomar contato com ela agora no mês que vem. Da mesma forma, uma pessoa chega no centro e pede uma orientação. Ela está, digamos assim, com uma dificuldade muito grande, por exemplo, que a gente vê muito hoje em dia, dificuldade de aceitar a perda de um ente querido que desencarnou. Aí a pessoa chega na casa, vem conversar conosco. E nós achamos que atender essa pessoa na casa espírita é a única forma. Eu estou doando meu tempo, ouvindo aquela pessoa falar, e estou doando palavras e compartilhando conhecimentos e intuições dos espíritos que nos assistem, os trabalhadores espirituais, naquele momento ali. Então eu estou doando, estou trabalhando naquela situação. Aí aquela pessoa se sentiu melhor, saiu da casa. Bom, eu posso não ter e foi para a casa dela. Saiu da casa espírita e foi para a casa dela. Eu posso não ter como contatar aquela pessoa e saber como ela está. Mas imagina que eu vejo que aquela pessoa está muito desesperada. Ela está muito sentida com aquilo, e aquilo pode levá-la a uma situação de desespero. Por falta de conhecimento, ou então por não ter conduzido a sua ligação emocional de uma maneira menos de apego, né? Em muitos casos acontece isso, ou simplesmente por desconhecer a realidade espiritual e se acostumar com o fato de que há esse processo de transitoriedade e impermanência, mas a pessoa não absorve,
essa informação, esse conhecimento e essa vivência numa conversa de 40, 50 minutos. Ela vai ajudá-la, mas ela precisa de mais orientação. Bom, pode ser que essa pessoa esteja retornando à casa espírita em outras situações, mas frequentemente o que a gente às vezes nós fazemos, e aí que eu falo, o doar-se, é você começar a se preocupar com essa pessoa. Ou então a pessoa com uma grande depressão, na qual você começa a orar por ela. Orar por ela, seja a pessoa que perdeu um ente querido, não consegue se recuperar ainda dessa situação, seja uma pessoa que está em desequilíbrio emocional, em transtorno neurótico, que aí, quando eu falo transtorno neurótico, né, não é uma palavra feia, é a ansiedade generalizada, é a depressão, é a síndrome do pânico, são as fobias generalizadas, são os transtornos obsessivos compulsivos. A pessoa também pode estar no processo obsessivo. Por que não? Eu vejo, aqui eu já boto um parênteses, tá, gente, nisso que eu vou falar aqui agora. Eu, particularmente, dou o meu contato para a pessoa quando eu faço isso, porque eu sinto que eu preciso estar acompanhando, ou pelo menos se aquela pessoa precisar, ela entra em contato. Talvez eu não possa fazer nada quando ela entrar em contato comigo, assim, além de ouvi-la e dar algum conselho, alguma orientação que a espiritualidade nos envie, até poder ela vir no centro na próxima vez. Mas pode ser também que ela não entre em contato. Às vezes você manda uma mensagem, fulano, como é que você está? Está se sentindo melhor? Às vezes ela vai te responder, vai dizer que está se sentindo melhor, às vezes ela vai te responder, vai dizer que não está ainda 100%. A gente fala, então, você volta de novo, vamos receber o passe novamente lá, né, na próxima reunião, vamos participar da reunião, vai te fazer bem e tal. Isso é doar-se. Isso é começar a se preocupar com a pessoa. Agora, pode ser que também que você entre em contato, a pessoa não te responda mais, ela ou não atendeu a expectativa dela, ou atendeu e ela agora está bem, ela segue o caminho dela sem problema, gente, porque a caridade é assim, serve e segue em frente. Mas o serve e segue em frente é quando a pessoa se recuperou, porque se ela está pedindo nossa ajuda, nós não podemos fechar as portas para ela. Vocês lembram quando Jesus fala, bate na porta e ela abrir-se-vos-á. E a porta, às vezes, somos nós, meramente instrumentos de trabalho da espiritualidade. Então, há uma diferença, mas eu entendo que muitas pessoas têm receio disso. Se a pessoa não se sente segura para passar o seu contato com uma pessoa que ela não conhece, muitas vezes a gente até conhece a pessoa, mas uma pessoa que ela não conhece, não passe. Não é nem essa orientação que a gente pega, por exemplo, em Auxílio Fraterno lá da Mansão do Caminho. Quando você pega o livrinho lá, Auxílio Fraterno da Mansão do Caminho, eles estabelecem formas muito rigorosas para que não haja esse envolvimento com as pessoas. Mas aí eu entendo, porque é uma quantidade de pessoas imensa que não se poderia realizar isso, e também uma cidade grande onde a própria região ali, uma região bastante violenta, né? Bastante problemática de Salvador, onde está a Mansão do Caminho, não dentro da Mansão do Caminho, que ali é extremamente protegido espiritualmente, mas eu me refiro de muitas pessoas que moram nas redondezas, é uma situação meio complicada. Então entendo perfeitamente, e essa é uma orientação de cada casa espírita, tá? Mas eu pessoalmente acredito muito na capacidade nossa de nos envolvermos mais com as pessoas que estão precisando. E o resultado disso, ele é sempre fantástico, tá? Eventualmente, você não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Eventualmente, você não será esse instrumento da espiritualidade, nem a espiritualidade conseguirá ajudar aquela pessoa, porque tem que partir dela também o desejo de ser ajudada. Porém, que nem um rapaz que teve lá. Nós conversamos com ele um bom tempo, fizemos oração com ele um bom tempo também para ele. Mas eu também estava explicando para a tia dele, ele precisa agora dar um passo que já não depende nem mais da espiritualidade. É um passo na vida dele que ele tem que dar, que é sair daquela zona de conforto que ele se encontra e ter coragem para seguir em frente. A gente, obviamente, vai estar orientando, mas não há mais nada assim no sentido de obsessão. A depressão diminuiu bastante, mas agora depende dele fazer isso. Então, nós temos N situações dentro da casa espírita, mas é bom a gente aprender a se preocupar com os outros também. Começar a ter essa preocupação, esse carinho, nem que seja, se você não quiser estabelecer um contato assim tão próximo, que você diz assim, ah, não, mas isso
não é legal porque eu vou me envolver demais e eu não posso ficar me envolvendo com todo mundo, nos problemas de todas as pessoas. Beleza, a gente entende isso. Mas então, pelo menos ore por aquela pessoa, pegue o nome todo dela e coloque nas suas orações, uma vez por semana, duas vezes por semana, pedindo por ela, né? Ela veio ao centro, pergunte pelo problema dela. Isso é doar-se. Isso é não botar uma parede entre você e a pessoa, porque eu não vejo isso como caridade, entendeu? Se você bota uma parede entre você e a pessoa, isso não é caridade, né? Houve a caridade no momento que você deu aquilo, mas depois você cortou esse vínculo. Então, assim, uma pessoa que poderia amanhã estar bem, recuperada e trabalhando, exatamente multiplicando esse processo de conhecimento que a doutrina espírita traz, de coisas boas que podem ser feitas. Então, assim, mas eu entendo, gente, e alguns não vão concordar comigo, mas eu entendo, sim, que muitas casas vão estabelecer uma separação para não haver um envolvimento do trabalhador com muitas pessoas que estão cheias de problemas, dos mais variados. Porém, eu acho que cada um vai dar o passo de acordo com aquilo que ele achar que é possível. Então, se você não pode estar entrando em contato com a pessoa com certa frequência para ajudá-la, que pelo menos ore por ela, né? Para que isso crie, esse vínculo vai ser criado de qualquer forma, sem você ter que ter essa preocupação. Ah, não, mas a pessoa, vou ter que ficar falando com ela, conversando com ela vai me procurar, e vai procurar várias vezes mesmo, porque ela está precisando de ajuda, e você às vezes é a única pessoa que ela confia naquele momento, né? E quando você vê essa pessoa se recuperar, se levantar, isso é uma alegria que é impossível a gente mensurar. É impossível a gente mensurar. Por isso que a caridade, ela é algo tão maravilhoso. Mas é preciso não só doar, mas doar-se. E cada um vai fazer isso dentro daquilo que se sentir seguro, né? Dentro das suas possibilidades. Continuando aqui, obviamente que precisamos considerar o nível evolutivo de cada um e a maturidade espiritual que cada um é capaz naquele momento. Então, não devemos ficar nos culpando se ainda apenas conseguimos doar o cobertor, mas não conseguimos aquecer o coração daquele que sofre. Tudo ao seu tempo, mas é de extrema importância que tomemos conhecimento desses níveis de gradação do processo evolutivo, para não nos acomodarmos em comportamentos que, ainda que louváveis, já podem subir mais um degrau nessa responsabilidade e oportunidade de trabalho e comprometimento com a espiritualidade. Gente, doar um cobertor para a pessoa que está sentindo frio, doar uma cesta básica para uma pessoa que está passando, é extremamente valoroso, é extremamente meritório fazer isso. Ninguém está dizendo que não é para fazer isso, mas há um outro nível de envolvimento, de desdobramento da caridade que vai exigir mais de nós um pouco, né? Então é isso que nós estamos levantando aqui essa questão. E sendo que esse palestrante está colocando muito a caridade além do sentido material, que é muito importante, porque também a gente tem que entender o seguinte: não adianta a pessoa estar ouvindo uma palestra se ela está com dor e precisa de um remédio, se ela está com fome e precisa de um alimento. Porque uma pessoa com fome, morrendo de fome, ela não vai conseguir ouvir uma palestra. Então também não é essa. As duas coisas têm que ser combinadas, né? A caridade material e a caridade espiritual. Mas a caridade espiritual é aquela que mais nos edifica. A caridade material também nos edifica, tá, gente? Mas a caridade espiritual nos traz mais conhecimentos, nós avançamos mais dentro desse processo evolutivo. Mas tudo, é claro, segue uma gradação, né? Tudo segue, uma escada que nós vamos subindo devagarzinho, degrau por degrau. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue terminar, mas se a gente vê que vai ficar até muito tarde, a gente para antes. Mas quem que poderia fazer a leitura agora dessa parte final, até o final do capítulo? Eu faço. Ok, Valéria. É até o final? Isso. Tá. Mais adiante, ampliando as considerações, enunciou: os vícios campeiam à solta. O alcoolismo adquire cidadania em nossa sociedade equivocada. Nos lares, em quase todos, existe o bar, nos mais sofisticados, ou a bebida desta ou daquela qualidade, nos mais modestos.
para oferecer aos convidados, demonstrando-lhes falsa consideração. De ato social pernicioso, a dependência alcoólica malévola, apenas pequena distância, que é a repetição do hábito, associando-se a esse costume enfermiço. Espíritos doentes e infelizes que enxameiam na erraticidade inferior, desejando prosseguir na viciação a que se entregaram, acercam-se do insensato e passam a utilizá-lo até a exaustão. A caridade para com todos é a atitude da sobriedade, de moderação, de educação dos costumes. Se alguém se encontra habituado ao uso de álcool e busca em nosso lar, em nossa companhia, é caridade para com ele orientá-lo, induzi-lo à libertação do cruel inimigo, da sua saúde e da sua paz. A caridade apresenta-se, portanto, sob formas muito sutis, que nem sempre chamam a atenção ou sequer são consideradas. Imaginemos alguém viajando em solidão pelos caminhos terrestres, em face da desencarnação de um ser querido. Inegavelmente, encontra-se sobre martelos que lhe mortificam o corpo e a alma. O ser amado que viajou, no entanto, não se extinguiu e aguarda o reencontro. Todavia, a insatisfação que toma conta daquele que ficou no mundo físico induz-o a iludir-se com quimeras de prazer, envolvendo-se em aventuras que se transformam em sofrimentos que não se encontravam estabelecidos pela lei causa e efeito. Não será um ato de amor e caridade para com aquele que foi preservar-se, manter-se-lhe fiel, transformar os sentimentos doloridos em um poema de dedicação? É certo que não defendemos a tese medieval ou supersticiosa de algumas tribos indígenas que impõem às viúvas acompanhar os seus esposos desencarnados e morrerem seguindo após. Referimos à inquietação perturbadora, ao tormento sexual transformado pela mídia ultrajante em necessidade imperiosa, como se a criatura humana fosse apenas o seu aparelho genético. Mais adiante, ainda, sob o influxo dos seus mentores, que atendiam às necessidades do auditório, enviando mensagens a cada uma das aflições que tipificavam os ouvintes, depois de profunda peroração, concluiu emocionado: caridade sempre. Todas as expressões de caridade são manifestações de grandiosidade moral e espiritual do ser humano. A caridade, porém, do perdão das ofensas, da misericórdia para com os agressores, da compaixão para com aqueles que fomentam a miséria social, econômica e moral do seu próximo, tem regime de urgência. Por isso, a divulgação da doutrina espírita, conforme a herdamos do eminente codificador e daqueles que a preservaram para a nossa felicidade, é caridade que não pode ser postergada pelo poder de libertação da ignorância e das algemas do vício a que se prendem os infelizes. Uma palavra, portanto, de bondade e de orientação, um gesto de misericórdia e de entendimento, sempre funcionam positivamente, ainda mais quando aureolados pela ação do bem. Onde vicegem, portanto, as bênçãos do amor, a caridade é a alma do sentimento, fora da qual não há salvação, não há paz. Estávamos edificados. Encerrada a reunião, diversas pessoas acercaram-se do expositor para abraçá-lo, para entretecer considerações, entre as quais o jovem que avançava para a dipsomania e a senhora viúva referida que pareceu despertar do letargo imposto pela fantasia de um novo matrimônio. Todos comentaram a oportunidade da palestra, a orientação que receberam, enquanto seus familiares desencarnados, aqueles que os trouxeram, exultavam em face da recuperação das ovelhas que estavam a caminho da perdição e foram resgatados a tempo. O amigo Lins, por sua vez, exteriorizava o mesmo júbilo,
porque percebesse o que deveríamos retornar ao posto de serviço. Convidou-nos a visitar oportunamente a clínica psiquiátrica da respeitável instituição, em fase da perfeita identificação com as atuais conquistas da mente e do comportamento, ao lado das incomparáveis contribuições do Espiritismo nessa mesma área. Muito bem. Item 5.1. O palestrante continuou a apresentação do tema, focando bastante nos problemas humanos, nas dificuldades espirituais e as tantas formas pelas quais a caridade, como dinâmica do amor, pode transformar vidas. Gente, o que seria de nós se não fosse a caridade de espíritos mais velhos, mais sábios do que nós, que nos orientam do plano espiritual ou que encarnaram na Terra e se tornaram mentores nossos, professores nossos? Quando nós pegamos os livros da codificação, o que seria de nós se não tivesse um Allan Kardec reencarnado? Se não fosse o imenso compromisso dele e toda a vinculação com esses espíritos mentores e tantos outros que vieram depois. Essa obra, por exemplo, e se não fosse o Divaldo reencarnando e o Newton e tantos outros que o envolveram, dando-lhe apoio para que a obra seguisse em frente. E esses espíritos que vieram também para nos ensinar. E assim vale para um monte de situações, né? Então, essa caridade que se realiza por espíritos, digamos, mais experientes do que nós para conosco, é fundamental para que a gente possa ter nossa vida também transformada. E nós também, por nossa vez, teremos a oportunidade de transformar, de ajudar a vida de outras pessoas, ou seremos instrumentos pelos quais isso possa ocorrer. Então, continuando, transforma a vida daquele que recebe, pois pode recobrar o ânimo, verifica que existem pessoas boas que desejam bem e aí pode recuperar sua esperança e fé. Pode concluir que não está sozinho, que vale a pena buscar um bom caminho. A caridade, na sua expressão plena, transforma aquele que a pratica, pois o torna mais compreensivo, mais próximo do entendimento de Deus e da compreensão plena da razão da existência. Atrai a presença de espíritos bondosos que lhe protegem e orientam. Mas observem, essa caridade ela tem dois elementos muito importantes: o aprendizado e o mérito de quem pratica, a proximidade, né, que ele atrai espíritos bondosos, mas aquele que recebe a caridade não só é orientado de alguma forma, mas existe uma coisa muito importante que germina no coração dele, que é a esperança. Porque às vezes ele está completamente abandonado. Digo, não está abandonado, porque obviamente que os bons espíritos tentam intuí-lo, ajudá-lo. Mas ele ter a possibilidade de um outro encarnado se aproximar dele e ajudá-lo, desperta nele um senso de esperança, de fé, de acreditar na bondade humana. Então, isso é por si só um mecanismo de cura extraordinário que a caridade, né, ela propicia o despertar dessa esperança num coração que precisa muito daquilo naquele momento, né? 5.2, por fim, vemos que no meio da intuição recebida de seu guia espiritual, o palestrante abordou o problema do vício na bebida e a moderação e melhores reflexões em relação à sexualidade. Duas temáticas que diziam respeito a duas pessoas que ali foram trazidas por intercessão de seus entes queridos desencarnados e que, preocupados com os rumos que suas vidas estavam tomando, foi providenciada a abordagem ou inserção dos tópicos na palestra de modo a despertar essas duas pessoas para maiores reflexões e favorecer intuições espirituais que receberiam posteriormente. Então é muito interessante, porque às vezes ele pode ter preparado a palestra de uma determinada forma e com essa ação dos mentores da casa, ou do próprio guia espiritual dele, recebendo essas orientações, inseriu dentro do tema caridade a questão do alcoolismo, a dipsomania que ele coloca ali, né, o alcoolismo, e a questão da sexualidade, digamos assim. Vejam, não é que a pessoa não possa se casar novamente, não possa ter a mulher ou o homem ter uma companheira ou um companheiro novamente. A questão é que ali essa viúva não estava analisando, digamos assim, de uma forma muito equilibrada, o problema que ela estava arranjando para ela, que era um indivíduo aproveitador que queria só pegar os bens que o esposo deixou para ela.
Então, isso seria um seríssimo problema para ela e um problema para esse espírito que estava preocupado, porque ele também trabalhou e cuidou para que ela ficasse bem quando ele partisse. No caso daquela mãe também, procurar ver se conseguia tirar o filho da bebida. E essas palavras que foram inseridas na palestra, por intuição, não era uma coisa que estava planejada antes, ela surge de acordo com o desenrolar da situação, da necessidade que é observada pela espiritualidade, tocou o coração daquele rapaz. Então ali talvez ele já comece a mudar completamente. Então às vezes só precisa de um pequeno gatilho, né, para poder desencadear uma mudança, uma transformação importante que não termina ali. Porque tanto essa mulher quanto esse rapaz, eles vão continuar sendo orientados no sono, em desdobramento, etc. Porém, uma pequena mudança já se operou ali, né? E já possibilita melhor essa conexão da espiritualidade, que vai, obviamente, continuar atendendo. O atendimento não termina no centro, ele continua esse processo, tá? Sendo realizado. Bom, gente, então nós já estamos aí com o nosso horário um pouquinho passado, nós vamos fazer então nossa oração de encerramento, tá? Do nosso trabalho de hoje. Deixa eu pausar aqui.